Nonato Guedes nasceu na cidade de Cajazeiras, onde iniciou sua carreira na radiofonia paraibana. Essa que é uma das cidades conhecidas por ser a grande escola da comunicação na Paraíba. Lá, Nonato iniciou sua carreira atuando na difusora de Cajazeiras e depois migrando para a Rádio Alto Piranhas, onde continuou até o ano de 1978, quando veio para a capital atuar como jornalista. Em João Pessoa, Nonato passou por alguns veículos, destacando-se sua atuação como âncora no início do telejornalismo paraibano, sua ação como correspondente de veículos do sul do país, como o estado de São Paulo, e sua passagem como superintendente do jornal A União. Bom dia, Nonato. Eu gostaria de que você falasse um pouco como foi seu início em Cajazeiras, a sua infância, o seu início da sua vida e realmente o início da sua carreira. Como foi que você se identificou com o rádio? Ok, Anderson. Obrigado a você e a toda a equipe. Na verdade, eu comecei em Cajazeiras, ajudava meu pai numa mercearia e estudava no anexo do Colégio Estadual de Cajazeiras. Era muito jovem ainda, muito imberbe, tinha mais ou menos 11 anos de idade. E, posteriormente, meu pai vendeu a mercearia e passou a viver de confecções, de venda de confecções. Então, ele tinha que se deslocar a outras cidades e tal. E eu nem sempre podia acompanhá-lo por conta dos estudos. E até que um dia ele chegou em casa de cabeça quente, por conta da crise financeira, econômica, e tinha me visto chegar de um jogo de futebol, de uma pelada de futebol e tal. E estava muito irritado e disse: olha, eu não quero vagabundo em casa. Vá procurar um emprego e seu negócio é rádio. Por que o negócio é rádio? Meu pai comprava 2 exemplares do Correio da Paraíba na época, por semana em Cajazeiras. E eu ficava lendo jornais e inventei uma engenhoca artesanal lá dentro de casa, que era uma espécie de estúdio de rádio. E começava a imitar os locutores da época, os meus ídolos da radiofonia cajazeirense. Então meu pai via aquilo e tal, quando já se encontrou comigo, ele já em outra atividade comercial, ele disse: vá procurar um emprego e de preferência rádio, que é a sua vocação. E eu fui na difusora, levei um chá de cadeira de Mozart de Souza Cid, de 6 horas, e no final da noite ele me recebeu em pé e disse: o que você queria? Eu disse: não, eu vim pedir um emprego, fosse qual fosse, né? Nonato, lhe interrompendo um pouco, mas quem eram esses seus grandes ídolos ainda assim, antes de começar a carreira e já no início, quando o Mozart lhe aceita na difusora de Cajazeiras? A difusora tinha um time muito bom, era sempre reciclado, recebia profissionais de vários lugares, inclusive de Juazeiro do Norte, no Ceará, de Campina Grande. E como apresentadores, como noticiaristas, tinha Zenildo Alcântara, tinha Farias de Albuquerque, tinha Carlos Alencar, que tinha chegado de Fortaleza, tinha Spencer Hartmann, que depois trabalhou em João Pessoa, tinha Gilson Souto Maior, que é uma das estrelas da imprensa paraibana, inclusive escritor, Valmir Lima, Vilmar Lima, quer dizer, havia um elenco muito grande e muito mesclado, era de profissionais que chegavam de diferentes regiões, sobretudo do Nordeste, atraídos pela fama de Cajazeiras de acolher as pessoas e de abrir espaço para os profissionais. Então eu me mirava basicamente neles, mas também havia a forma de me exemplar em profissionais da imprensa do Sul, sobretudo da radiofonia, né? Locutores da Rádio Globo, naquele tempo eu acompanhava muito o noticiário da Rádio Globo, Globo no Ar, da Sociedade da Bahia, enfim, de uma série da Bandeirante de São Paulo e tal. Então eu acompanhava tudo isso e fazia uma mescla, né, nessas imitações que eu tinha. No fundo, eles foram os embriões da minha admiração profissional, que foi complementada na televisão com 2 personagens marcantes que se despediram agora da Globo há pouco tempo. O primeiro que se despediu foi o Cid Moreira e agora, mais recentemente, o Sérgio Saperenco. Então, esse pessoal todo foi fundamental na minha formação, é evidente que com múltiplas limitações da minha parte.
Nonato, como foi a experiência, então, assim, de iniciar no rádio até a sua vinda para João Pessoa já na década de 70? Como foi essa formação profissional pela difusora, pela Rádio Alto Piranhas? Como era essa experiência de fazer jornalismo na Paraíba nos anos 60 e 70? Certo. Então eu fui admitido como office boy, que era menino de recado, ia buscar café e cigarro para os radialistas, mas ficava sempre atento à redação. E Mozart reclamava muito porque achava que não era meu lugar. Até que o Farias de Albuquerque uma vez chegou e disse: Mozart, dá uma chance a Nonato, ele tem vocação para a redação. Aí ele disse: mas ele não tirou o curso de datilografia, na época era o curso de datilografia. Sim, mas ele pode tirar. Tá? Não, mas ele não tem força de vontade para isso. Aí ficou por isso mesmo. Tá? E no dia seguinte, sem que ninguém soubesse, eu fui me inscrevi no aprendizado de Anduí Carneiro e fiz o curso de datilografia. 6 meses depois, com boletim, com notas oficiais, aprovado com louvor, levei ao conhecimento de Mozart e indaguei se ainda estava de pé a proposta dele de me levar para a redação caso eu fizesse o curso de datilografia. E ele me respondeu: eu mantenho o meu ponto de vista, você não tem força de vontade para isso. Eu digo: eu lamento informar que acabei de chegar exatamente da minha formatura, mas não se sinta obrigado a me contratar. Mas aí houve uma reação da turma, da própria redação, e ele me contratou como redator, né? Sem acesso ao microfone ainda. Até que poucos dias depois, ou poucos meses depois, aí o Trajano estava querendo montar o departamento de jornalismo da Rádio Alto Piranhas, que era da Diocese na época, e não tinha departamento de jornalismo, e me convidou para ir para lá. Me deu carta branca, me autorizou a contratar funcionários da difusora, ou de onde eu quisesse, e eu topei a parada. Então fui para lá, montei o departamento de jornalismo da Rádio Alto Piranhas, sob protestos de Mozart, que achava que eu ia me perder profissionalmente, jogar fora meu futuro profissional. E eu falei para ele que estava na idade de arriscar, né? Era muito jovem ainda. Então fui para a Rádio Alto Piranhas. O resultado é que na Rádio Alto Piranhas eu fui apresentado ao microfone, então fui colocado para falar, para ser noticiarista, porque eu sempre ficava nos bastidores escrevendo as matérias. Então foi um salto muito grande, e consegui formar um departamento de jornalismo, noticiário de hora em hora, e em pouco tempo nós revertemos a audiência da difusora, que era líder, né, que era campeã de audiência lá no sertão. E fiquei até 78, quando fui... Na época eu trabalhei também concomitantemente na sucursal do Correio da Paraíba, em Cajazeiras, com Saulo Mendes Sobreira, que era o gerente da sucursal. Mandava matérias para uma pessoa. E fui correspondente do jornal Tribuna do Ceará, de Fortaleza. Quando fui lá para as tantas, eu pedi demissão do Correio da Paraíba e a Luísa Moura foi a Cajazeiras me chamar, porque a delegada do trabalho tinha entrado com ação trabalhista contra o Correio da Paraíba por não ter assinado minha carteira. E a Luísa foi tentar negociar comigo e disse: vá para João Pessoa que eu lhe contrato imediatamente pela rádio e pelo jornal e assino sua carteira. Então, foi o que eu fiz. Em junho de 78, cheguei em junho de 78. Nonato, aí a gente já parte para falar um pouco sobre essa experiência aqui em João Pessoa. Eu gostaria que você falasse, porque você vem para João Pessoa, inicia uma carreira também de muito sucesso aqui na capital, conseguindo ser correspondente de jornais de fora do estado, superintendente da União, âncora de jornais televisivos. Aí, como era a experiência de fazer jornal à época e quais as diferenças que você vê para o jornalismo de hoje em dia? Eu diria que o jornal, na época, estava numa fase de transição, né? Mas ainda amadorística. Estava na fase de transição para o offset, que era a última palavra em tecnologia e tal. E quem terminou adotando na Paraíba foi o Jornal Norte. Tinha muitas limitações, mas havia uma competição muito salutar entre 3 jornais, que eram o Correio da Paraíba, o Norte e, eventualmente, a União, que sempre foi jornal de governo, mas, às vezes, a União liderava nos finais de semana.
Foi um aprendizado muito grande. Eu fui para a Rádio Correio, meu diretor foi Otinaldo Lourenço. E no jornal, meu editor foi João Manuel de Carvalho, tendo como chefe de reportagem Júlio Santana. Houve uma dúvida sobre se eu seria aproveitado na área cultural ou na área jornalística. E aí eu optei pela área jornalística. E a primeira pauta que eu recebi foi para entrevistar Dom José Maria Pires, uma figura que eu tinha um respeito enorme, desde Canhazeiras. Então fui lá entrevistar Dom José Maria Pires, sem gravador. E o jornal publicou com manchete na primeira página e Júlio Santana chegou para mim e disse: olha, parabéns, porque essa pauta foi dada a 3 estagiários do curso de comunicação e todos os 3 voltaram para cá de mãos abanando. E você, no primeiro dia que eu lhe dou a pauta, você me traz a entrevista com Dom José. Então, a partir daí, criei em Dom José uma fonte de informação, até a morte dele, né? E aí, a partir daí, fui me desenvolvendo. Veio a TV Cabranca. Eu fui o primeiro jornalista na Paraíba que mediou debates entre candidatos a prefeito de João Pessoa e a governador do estado. Em 1990, eu mediei o debate finalíssimo entre Wilson Braga e Ronaldo Cunha Lima, em que Ronaldo terminava a apresentação dele dizendo o seguinte: essa mão nunca roubou e essa nunca atirou. Né? Depois foi uma ironia, porque infelizmente Ronaldo teve aquele incidente lá com o ex-governador Tarcísio Buriti. Então fui da TV Cabranca, participei do Bom Dia Paraíba com Otinaldo Lourenço, era programa de entrevistas em 3 blocos, e ao meio-dia ao vivo com Chico Maria, que tinha vindo de Campina Grande e tal, e, na minha opinião, um dos melhores profissionais da Paraíba. Depois fui para o jornal A União, onde eu trabalhei em 3 épocas distintas. Numa fui editor, no governo de Wilson Braga. Na outra, no de Ronaldo Cunha Lima e de Cícero Lucena, fui superintendente. E na de José Maranhão eu fui colunista político. Apesar das limitações, mas me mantive lá como colunista político. Fui do Correio da Paraíba, fui também editor do Correio da Paraíba, editor de política. E fui do Norte, tive um longo aprendizado no Jornal Norte, além de trabalhar no jornal O Momento, que era um semanário de Jório de Lira Machado, e na revista Carta de Josério Gondim, que foi uma revolução na época, na história do jornalismo, não só na Paraíba, mas em todo o Nordeste brasileiro. Foi quem deu em primeira mão no país o foro da renúncia de Collor à presidência da República, porque Josélio era amicíssimo pessoal de Fernando Collor e me pediu que eu fizesse a matéria com base nas informações que ele tinha ouvido em off do ex-presidente Collor. Você falou um pouco sobre a sua relação com o jornalismo político, sobre as questões do jornalismo com os nomes propriamente da política paraibana da época. Como se dava essa relação do repórter com as figuras políticas? Era uma relação mais fácil? E como você vê que se dá o jornalismo político atualmente na Paraíba? Olha, não era propriamente uma relação fácil, né? Havia uma certa desconfiança, acho que ainda hoje tem. Porque, por exemplo, a entrevista, a coleta de informação por parte do jornalista é um exercício muito complicado. Ele precisa ter um pouco da confiança mínima do entrevistado para poder ele liberar informações para você. Em determinados casos, você tem que apelar para o off, porque é uma informação que o entrevistado precisa dar, mas ele não quer assumir. Então, se você sentir o mínimo de confiança nele, então você assume e põe dentro da matéria sem atribuir a ele a autoria da informação. Isso eu fiz com muita competência, porque fui aprendendo, fui vendo com os colegas. Na época, o time de correspondentes da imprensa do Sul aqui, com toda a sinceridade e sem nenhum desrespeito a ninguém, nenhum demérito a quem quer que seja, era da melhor qualidade. Eu era do jornal Estado de São Paulo, Severino Ramos era da Folha de São Paulo, Lena Guimarães era do Jornal do Brasil, Frutuoso Chaves era do Jornal Globo, Luiz Augusto Crispim era da revista Visão, e Martim Moreira Franco era da revista Veja, além de Evandro Nóbrega, que era do Correio Brasiliense. Então, Marconi Góes, houve uma época, muitos de nós estávamos trabalhando no Norte, coincidentemente nessa época, e Marconi se jactava de dizer o seguinte: eu tenho a imprensa do Sul dentro de casa, e realmente tinha, porque todos os principais repórteres dele eram correspondentes de jornais do Sul.
Era o Estadão, a Folha, o Globo, né? Até mesmo a Gazeta Mercantil, não me lembro quem era que representava a Gazeta e tal. Mas foi um aprendizado muito interessante, agora com muitas limitações, porque havia dois fatores ainda em circulação naquele tempo. Os estertores da censura institucionalizada pela ditadura militar, mas que eles faziam presente, sobretudo em emissora de rádio e televisão, e a autocensura. E se você me perguntar qual era a pior, eu diria a você que eu acho que seria a autocensura, porque aí as empresas passaram a cortar, a censurar de acordo com interesses empresariais e até pessoais. E nisso quem perdia era o leitor e quem se frustrava era o jornalista, era o repórter. Você chegava com um texto impecável, uma matéria extraordinária, para o editor simplesmente olhar e dizer, olha, muito boa matéria, impecável e tal, agora com licença. E virava a folha e tal, esqueça essa matéria, parta para outra. Então isso foi todo um aprendizado. Eu me liguei muito na época ao pessoal da FENAGE, da Federação Nacional de Jornalistas Profissionais. Quando fui vice-presidente da API, na gestão de Severino Ramos, eu promovi um seminário sobre jornalismo e conjuntura política que causou muita polêmica na época. E quem foi que esse seminário trouxe a João Pessoa? Trouxe Carlos Chagas, que era do jornal Estado de São Paulo, já morreu. Trouxe Tarcísio Holanda, trouxe Moacir Japiaçu, que era da Paraíba. Trouxe Gerardo Melo Mourão, trouxe Hélio Dolly, que era do PT e era presidente do Sindicato de Jornalistas do Distrito Federal. Em outros eventos nós trouxemos Boris Casoy, trouxemos Chico José da Rede Globo, né? Trouxemos Vilas Boas Correias. Quer dizer, na época se debatia, era uma época em que a API também estava se ressurgindo das cinzas, né? E houve debates não só com jornalistas, nós trouxemos políticos daqui, por exemplo, na minha gestão como presidente da API, o então governador do Paraná, José Richa, veio abrir um seminário sobre Constituinte, que era um tema que estava em voga na sociedade democrática na época. Então, eu acompanhei isso de perto, toda essa efervescência. Acompanhei o final dos chamados governos biônicos, que eram os governos indiretos, com a entrada das eleições diretas, em que a moeda corrente passou a ser o voto a céu aberto, o eleitor declarando o voto e o candidato pedindo voto na praça pública. Isso foi em 1982. Né? Houve experiências com prefeitos de João Pessoa, quer dizer, houve todo um aprendizado e houve a questão da sociedade civil que estava se incorporando e a atuação da igreja, que Justiça se Faça, no período de Dom José, assumiu a vanguarda das questões sociais no estado da Paraíba, se confrontando abertamente com as forças de repressão no estado. Né? É tanto que houve um episódio aqui da prisão de uma freira holandesa, a freira Tony Van Ham. Isso iria criar um conflito diplomático para o Brasil, porque era uma freira da Holanda. Dom José foi a Tarcísio Buriti, que era governador, disse: governador, haja com certa urgência, porque isso vai ser muito péssimo para o Brasil, não é nem para Paraíba. E foram os dois libertar a freira, Buriti e Dom José Maria Pires. Quer dizer, foram episódios muito marcantes, muito interessantes na nossa vida, né, profissional aqui no estado. Agora, você pergunta de lá para cá o que é que houve? Não, aí houve toda essa evolução tecnológica, houve o curso de comunicação, né, tinha suas limitações, mas sempre colocava valores exponenciais no mercado de trabalho. Muita gente boa que está aí na imprensa ainda hoje veio do curso de comunicação, né? E evidentemente sedimentou muito melhor a sua formação lá, porque pegou o lado acadêmico da formulação das teses e da conceituação do jornalismo. Mas houve, da minha parte, sempre uma preocupação. Era beber na fonte dos jornalistas experientes, como Severino Ramos, Otinaldo Lourenço, entre outros, Erialdo Pereira, que foi meu editor na TV Cabranco, e, ao mesmo tempo, interagir com essa nova geração que chegava com outra cabeça, com uma cabeça muito mais aberta e com propostas inovadoras. Então, eu acho que eu fiz, com uma certa competência, essa simbiose de relacionamento entre a turma nova do jornalismo e a geração que estava se despedindo da imprensa. Muito obrigado, Nonato, pela entrevista. Meu nome é Anderson Costa, para o portal Polêmica Paraíba.